Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo hoje. Lembra de me acompanhar lá no Instagram também, me seguir aqui. E se você tem achado que esses vídeos eles podem ajudar outras pessoas que vocês conhecem, envia o link desse vídeo para eles também, né? Vamos lembrar aqui que o yoga, ele busca restabelecer a paz no mundo, né? E ele faz isso através das mudanças internas de cada indivíduo. Então, quanto mais pessoas recuperarem essa capacidade de serem gentis com elas mesmas, mais perto a gente vai estar de um mundo melhor, né? Mas vamos lá então ao sexto sinal que você está sendo violento com você mesmo. Você nutre pensamentos negativos? Tem um líder espiritual, que o nome dele é Ravi Shankar, que ele diz o seguinte: frequentemente, ervas inúteis crescem sem qualquer cultivo. Você não precisa fazer nenhum esforço, elas apenas crescem. Uma planta útil precisa de alguma atenção. Todas as dúvidas desnecessárias, pensamentos que surgem não precisam ser semeados, eles simplesmente brotam sozinhos. Pelo autoestudo, pela atenção, você pode eliminá-los e manter apenas aqueles que são essenciais. Ou seja, né, ele está falando aí das nossas flutuações da mente que brotam, né? A gente não precisa colocar a gente precisa, aliás, colocar uma intenção de eliminar a negatividade, porque ela brota, né? Ela brota, ou se brota. Então, essa violência, ela pode estar também no nível dos pensamentos, que com o tempo se transformam em ações, né? O Dalai Lama também dizia, né? A dor vem sozinha, a alegria deve ser buscada, né? Os pensamentos positivos, eles estimulam a produção de uma substância chamada oxitocina, que dilata os nossos vasos sanguíneos e assim diminui até a nossa tensão arterial. E o contrário também acontece, né? Os pensamentos negativos, eles estimulam a produção do famoso cortisol, que é um elemento químico do estresse, né? Que faz com que o corpo entre nesse estado de alerta, como se a gente estivesse lá correndo risco de morte, precisasse lutar ou precisasse fugir, né? E como essa ameaça não existe, essa química que é produzida, ela vai sendo absorvida e ela cai como um veneno que intoxica mesmo o organismo, né? Eu gosto muito de buscar médicos e estudos científicos para comprovar o que eu tô falando, porque eu sei, gente, que metade do que eu falo aqui, vocês dão uma torcida de nariz e dizem, isso, esse pessoal aí maluco do yoga, cheio dos paranauê energéticos, cheio das coisas espiritual. E eu sei que tem um preconceito aí muito grande sobre essa visão menos tradicional, né? Inclusive eu tenho duas alunas médicas, a Carla e a Isabel, que eu amo quando elas estão na aula, porque eu sempre começo a aula falando sobre algum assunto, né? E daí eu falo, né, Carla, né, Isabel, que o que eu tô dizendo é verdade, que isso aqui não é loucurinha. E enfim, elas me respondem, elas são umas fofas as duas. Mas enfim, eu fui pesquisar mais a fundo, né, sobre essa questão dos pensamentos negativos. Encontrei um médico, que é o Luiz Fernando Sela, dizendo o seguinte: apesar dos sentimentos serem incomodados pelo cérebro, eles afetam o nosso coração. O cérebro é o órgão de comando do corpo. Quando a mente e as emoções não andam bem, o corpo responde da mesma forma. Esse é o princípio da psicossomática, que é a área da ciência que estuda a relação entre a mente e o corpo e as doenças físicas que são causadas ou agravadas, né, por esses transtornos emocionais, né? Um dos papéis das nossas emoções é exatamente equilibrar a nossa saúde. Mas eu quero deixar claro aqui também que isso não significa que a gente vai ter só emoções positivas, né? As emoções negativas também são importantes, a tristeza também é importante, né? A gente aprende muito com as nossas dores. O problema é quando isso foge do controle, quando isso extrapola.
As nossas emoções, como tudo na vida, precisam de um equilíbrio. Uma coisa, por exemplo, é você ter tristeza, né? Outra coisa é ter depressão ou ter pânico, né? Uma coisa é estar alegre, outra coisa é estar eufórico. A euforia também é algo muito perigoso, né? O medo em princípio é um sentimento ruim, mas que a gente, enfim, não gosta de sentir, né? Mas o medo é uma emoção muito necessária, porque é nele que mora o nosso instinto de sobrevivência, né? Ou seja, a gente tem que encontrar aí, né, sempre, gente, sempre o equilíbrio, né, sem negar nenhuma emoção, mas também sem se deixar aí sucumbir por nenhum extremo, né. Mas o que a frase do Dalai Lama fala e que o Ravi Shankar também fala é que os sentimentos ruins, eles vão brotar. Eles vão vir naturalmente, porque, gente, a vida é isso, a vida é a diversidade, entendeu? A vida distribui a diversidade e o sofrimento. E é por isso que a gente precisa colocar um esforço nas outras emoções, né? Por isso que tem que ter um esforço para regar lá essa plantinha da positividade, porque sozinha ela não vai crescer. Então, lembrem que tem um outro vídeo, aliás, né, meu, que fala muito sobre isso, que é o da positividade tóxica. Não sei se vocês já viram, deem uma olhadinha lá, que eu explico também muito essa questão de, enfim, por um lado existir, né, a positividade tóxica, que mostra, enfim, fala da vida como se a vida fosse um mar de rosas e como se fosse ser positivo, fosse resolver todos os problemas e que a gente nunca mais fosse sofrer, o que não é verdade. Mas, por outro lado, também tem uma galera que defende muito que tá tudo bem, não tá tudo bem. E assim, gente, eu concordo que de vez em quando tá tudo bem, não tá tudo bem. Mas, gente, equilíbrio. De vez em quando, tá? De vez em quando. Tem um lado da balança que facilmente desce e outro que facilmente sobe. Então, a gente precisa colocar um esforço aí para tentar equilibrar esses dois lados ao máximo, certo? Então, hoje, para finalizar a nossa prática, vamos fazer uma respiração diferente. Vamos fazer uma respiração ritmada com o movimento da nossa cabeça. Eu sei que tá todo mundo aí sempre com a cervical super tensa, então meu convite de hoje é que a gente dê uma movimentada nela. Então vamos fazer o seguinte: quando a gente expirar, a gente vai levar o queixo lá em direção ao peito. E quando a gente inspirar, a gente vai afastar e vai olhar lá pra cima. Vamos preparar lá, esvaziando os nossos pulmões, vamos sugar o abdômen lá pra dentro. E vamos inspirar olhando lá pra cima em 1, 2, 3, 4. Expira voltando. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1. Vou adicionar uma retenção. 2, 3, 4. Segura lá, pulmões cheios. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. E segura pulmões vazios. 1, 2, 3, 4. Vamos à última. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém com ar. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3 e 4. Na próxima inspiração, retorna o prolongamento natural da coluna. Muito obrigado por estarem comigo aqui hoje. Esse foi o nosso yoga de pijama e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um ótimo dia. Beijo, beijo.